Somente Cristo pode dar felicidade verdadeira ao coração do homem, porque Ele reconcilia o ser humano a Deus. A maior necessidade do ser humano é de reconciliação. Todos nós nascemos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, e Jesus Cristo veio promover a paz, veio promover esta reconciliação. Nós temos trabalhado o Evangelho de Marcos já tanto tempo faz que não continuamos, desde antes de julho, quando saí de férias. Nós vamos tomar onde paramos, Marcos 2, hoje nós vamos examinar de 18 a 22. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos considerar os versículos 18, 19, 20, 21 e 22. Diz assim a tradução do Almeida. 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aí Jesus apresenta duas metáforas. 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior o rasgo. Segunda metáfora, 22. Ninguém põe vinho novo em odres, em recipientes velhos. Do contrário, o vinho romperá os recipientes, e tanto se perde o vinho como a vasilha, os odres. Porém, põe-se vinho novo em vasilhas novas. Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. O centro da mensagem desta porção da Escritura que nós lemos, esses versículos inteiros podem ser reduzidos a uma sentença: há uma completa incompatibilidade, quase não saía, né? O Evangelho é incompatível com o judaísmo da época de Jesus. O jejum, como parte do Evangelho, deve ser voluntário e não compulsório. Por volta de 1800 anos antes de Cristo, Deus fez uma aliança com um vaqueiro, com um criador, um pecuarista chamado Abraão. Nessa aliança, essa promessa, através de um sonho, de uma visão, não sabemos, mas nessa aliança que Deus fez com este homem, Ele prometeu que Ele daria a terra de Canaã toda a ele e seus descendentes. 450 anos depois dessa aliança, Deus renovou a mesma e ampliou com os descendentes de Abraão, que já eram cerca de 2 milhões de pessoas. Estavam em pleno deserto, quando o Senhor então reformou, ampliou a aliança feita antes com o ascendente Abraão, fez com seus descendentes Moisés e a companhia de escravos livres no deserto. Deus prometeu nessa aliança que Ele fez com os judeus que Israel seria uma propriedade separada, exclusiva dele. Lemos isso em Êxodo 19, 5.
São três os pontos centrais dessa renovação de aliança que Deus faz com os filhos, os descendentes de Abraão. A primeira é que aquela nação seria propriedade especial do Senhor. Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Em segundo lugar, Deus prometeu aos israelitas que eles teriam acesso a Ele e representariam Deus para o mundo. Êxodo 19:6, parte A. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Por último, terceiro lugar, Deus prometeu, Êxodo 19:6, ainda parte A, que Israel seria uma nação santa. O que quer dizer isso? O que significa? Significa que Israel seria, em primeiro lugar, diferente das outras nações. Em segundo lugar, essa diferença viria porque aquela nação ia compartilhar do caráter de Deus, ia ser parecida com Deus. Vemos em Levítico 19:2, sede santo, diz o Senhor ao seu povo, porque eu sou santo. Privilégio enorme que Deus, não havia nada de especial naquele grupo de judeus, mas Deus, na sua soberania, resolveu escolher aquele povo, libertá-los do Egito e fazer essa aliança maravilhosa com eles. Qual é a resposta que Israel dá a Deus? Completa desobediência, não dá importância nenhuma à aliança e desenvolve uma religião de fachada, cheia de hipocrisia ritualística vazia. Ao invés deles se tornarem parecidos, se tornarem santos como o Senhor, eles se tornam, pasmem, pior do que as outras nações. É isso mesmo que você ouviu. Israel se torna pior em comportamento do que as nações vizinhas. Um exemplo disso está em Ezequiel 5:5-7. Um exemplo de como Israel, ao invés de responder positivamente, de procurar ser igual ao Criador, ser uma nação separada, eles se voltam e se tornam inferiores, piores do que as nações pagãs. Ezequiel 5:5-7. Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém que eu pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Israel rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor. Não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações pagãs ao seu redor. Devido a Israel e o povo judeu ter rejeitado e desprezado completamente a aliança que Deus fez com ele, Deus então fez uma nova aliança. Deus promoveu uma nova aliança, e é isso que nós vamos ler daqui a pouco na mesa do Senhor. Lucas 22:20, parte B, diz Jesus: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Israel abandonou a aliança, Deus então providenciou uma nova aliança, não apenas para uma nação, como era o povo judeu, mas para todas as nações, você e eu, que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. O judaísmo se encheu de tradições e ritos que distorceram completamente a antiga aliança. O evangelho pregado por Jesus é diferente, é incompatível
com o sistema religioso praticado pelos judeus, conforme nós lemos na passagem em estudo. A passagem em estudo começa com uma pergunta inquisitorial: por que jejuam os fariseus e os discípulos de João e os teus não jejuam? Assim, o texto é aberto. Uma pergunta um tanto capciosa, uma pergunta maldosa. Por que nós jejuamos e vocês não? Observa o contexto maior, não sei se vocês se lembram do contexto imediatamente antes deste texto que nós lemos. O versículo a gente leu 18, se você bater os olhos no versículo 16, você vai ver aí para cima que Jesus estava se banqueteando. Lembram? Jesus estava se banqueteando, estava comendo e bebendo na casa de um publicano. Isso era uma assinte, isso era uma afronta aos judeus fariseus. Parece claro que os discípulos de João, e com absoluta certeza os fariseus, não se misturavam com pecadores. Exatamente isso que lemos em Marcos 2,16. Olha o que diz Marcos 2,16. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Publicanos, vocês lembram, eram os judeus que se venderam para Roma para extorquir imposto do próprio concidadão, do próprio judeu. Eles eram desprezados, eles eram mais baixos do que prostituta aos olhos dos fariseus. E pecadores aqui é qualquer pessoa que não tinha apreço pelas tradições rabínicas. É esse grupo de pessoas que os fariseus estão atacando. Note que Jesus se mistura com pecadores, mas mantém o seu interior limpo. O contrário disso, os fariseus não se misturavam com pecadores, mas estão com o coração cheio de pecado. Que coisa interessante. Eu vou repetir isso de novo. Jesus se misturava com os pecadores e se mantinha limpo de coração. Os fariseus não se misturavam com pecadores e tinham um coração carregado de pecado. Jesus sempre esteve preocupado com o interior. Os fariseus estavam preocupados com o exterior. Não é isso que o próprio Jesus diz a respeito deles? Mateus 23, 27 a 28. Mateus 23, 27 a 28, texto fortíssimo, que Jesus descreve os religiosos da época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos e santos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Parece um tanto estranho para mim e para você que os discípulos de João Batista estavam na companhia dos fariseus. Não pareceu estranho isso? Para mim, quando li mais atentamente, me saltou os olhos. Nós devemos ter em mente que muitos dos que seguiam a João não se tornaram discípulos de Jesus. Vocês lembram, muitas décadas depois da morte de João Batista, depois da crucificação, lá na terceira viagem missionária de Paulo, para o lado do final do seu ministério, a gente encontra discípulos de João que não eram convertidos. Atos 19, 1 a 7, você pode ler em casa. Encontra-se uma companhia de pessoas ali que não eram convertidos a Jesus. João Batista batizou multidões sem conta.
E muitos desses aí não ligavam ou não estavam interessados em seguir a Cristo Jesus, o Messias. Ao contrário, parece que alguns desses aí estavam imitando as práticas dos fariseus. Como assim? Qual prática, pastor Raik? Uma delas é que o judaísmo havia inventado uma prática de jejum 2 vezes por semana. Lembram do fariseu que foi ao templo, ele e o publicano? E ele diz em Lucas 18:19: graças te dou que eu não sou como esse aí, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Inventaram, criaram essa tradição aí. A Bíblia não manda. Você pode examinar o Antigo Testamento e a Bíblia em lugar nenhum comanda jejum 2 vezes por semana. A Bíblia tem um jejum no dia da expiação, 1 vez por ano. Olha só o que eles fizeram. Era para jejuar 1 vez no dia da expiação, 1 vez por ano. Eles foram colocando mais e mais coisas, chegou em 2 vezes por semana. O judaísmo acabou construindo um sistema de salvação por obras, que envolvia jejum, oração, a gente vai ver isso já já, esmolas, guarda de sábado, etc. ad nauseam. O evangelho de Jesus era totalmente antagônico a esse sistema. Não há nada de errado com a prática do jejum por si. O próprio Jesus jejuou 40 dias, logo no início do seu ministério, fazendo algo muito semelhante a Moisés. Com relação à pergunta maldosa deles, por que nós jejuamos e vocês não jejuam, Jesus responde no versículo 19, Marcos 2,19: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele, o noivo, está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Jesus usa aqui uma imagem, uma figura. A presença do Messias, a presença do Cristo entre os discípulos deveria ser motivo de alegria e não de tristeza. O jejum estava associado com tristeza, com dor, com pranto, com lamentação. O noivo era justamente o Cristo, o enviado de Deus, o noivo da sua igreja. Sua presença não ensejava, não dava clima para lamento, para tristeza, para melancolia, para jejum. Ao contrário, a presença de Jesus provocava um profundo enlevo e alegria. Não foi assim que o anjo anunciou a chegada do Senhor Jesus aos pastores? Lucas 2, 10 e 11. Não temais, disse o anjo aos pastores em Belém, porque vos trago novas de grande alegria. De grande alegria é que nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O próprio Jesus fala da alegria da presença dele, que a presença dele neste mundo deveria trazer grande alegria. Então o jejum está totalmente fora de contexto, onde Jesus diz que a presença dele deveria causar alegria para nós. Lucas 4, 18 a 19, diz o Senhor Jesus, Lucas 4, 18 a 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque me ungiu para pregar boas notícias, alegres notícias, boas novas aos pobres. Deus me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano favorável, o ano da graça do Senhor. Há tempo para tudo debaixo do céu. Lemos em Eclesiastes 3:5. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para prantear, há tempo para dançar. Jesus fala que o tempo apropriado para lamento e jejum viria.
Viria, ele diz, olha o versículo 20, Marcos 2:20, do texto que nós lemos. Mas virão dias, disse Jesus, mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e neste tempo jejuarão. Com certeza, quando Jesus foi brutalmente crucificado, os discípulos jejuaram, se entristeceram, com certeza absoluta, conforme Jesus previu. Além do mais, o jejum foi uma prática repetida na igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, anos mais tarde, em Atos 13, 2-3, olha aí os discípulos de Jesus jejuando. Atos 13, 2 e 3. Enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Um outro exemplo da prática apresentada por Jesus, quando diz: virá o tempo em que jejuarão. Um outro exemplo, Atos 14, 23. Atos 14, 23. Eu fico citando texto bíblico para que a sua fé não repouse no que eu digo. Eu não quero que você creia no que eu digo, porque eu estou dizendo, eu quero que você creia no que está escrito na Escritura. Por isso que eu fico citando os textos bíblicos, para que a sua fé tenha fundamento sólido na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Um outro exemplo de jejum no Novo Testamento, Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Um terceiro e último exemplo, para provar o que Jesus disse, quando disse: virá o tempo em que jejuarão, está em 2 Coríntios 11, 27. 2 Coríntios 11, 27. Ali lemos Paulo narrando as suas batalhas ministeriais, e diz ele: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, jejum era uma prática comum na igreja do Senhor Jesus, e também deve ser de forma voluntária a todos nós. Voluntária. Como dissemos acima, o judaísmo havia construído um sistema de salvação pelas obras, que envolvia uma série de práticas: guarda de sábado, ritos exteriores, só podia andar tantos passos no dia de sábado, e etc. O evangelho de Jesus era inacomodável a esse sistema. No Sermão do Monte, há uma passagem muito boa para você contrastar o evangelho, a nova mensagem que Jesus traz, versus o judaísmo da época. Que passagem preciosa. Isso aqui é uma sinopse, é um resumo, repito, da mensagem nova do evangelho interior versus a mensagem exterior do judaísmo da época. Olha esse texto, ele praticamente descarece comentário, porque ele é tão claro. Mateus 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois de 16 a 18. 3 elementos são apresentados aí: da maneira farisaica, judaizante, que era praticado pelos fariseus, versus a maneira como os cristãos devem praticar essa coisa. Olha que texto maravilhoso. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Disse Jesus: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. É o que eles estavam fazendo.
De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando deres esmola, ou quando fizeres boas obras, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? A glória dos homens, a admiração dos homens. Olha, esse camarada faz coisas maravilhosas, ele é generoso com o dinheiro dele. É a recompensa. Tu, porém, aí a nova mensagem, o evangelho. Tu, porém, ao dares a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Está vendo aí os dois modelos? Uma outra prática. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. A recompensa é a admiração das pessoas. Olha como ora bonito. Olha, esse camarada ora legal, que coisa impressionante. É a recompensa que Jesus se refere. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É a diferença entre o exterior e o interior. Por último, salta para o versículo 16. Quando jejuares, olha, é interessante aqui. É quando fizeres a boa obra, quando orar e quando jejuar. Não é se jejuar, é quando jejuar. Deus espera, o Senhor espera que a gente voluntariamente faça esse tipo de atitude, tenha esse tipo de prática. 16. Quando jejuares, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando. Mas teu Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Clara distinção entre o judaísmo da época de Jesus, externo, ritualístico, hipócrita, e a nova mensagem do Evangelho, interna, secreta, diante do Pai. É o contraste. O Evangelho propõe que as práticas sejam realizadas para a glória de Deus. E Jesus, então, nos mostra completa incompatibilidade entre a sua mensagem com duas narrativas, duas metáforas, no versículo 21 e 22 de Marcos 2. Duas metáforas são apresentadas para nós em Marcos 2, primeiro no versículo 21. Diz ele: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. A roupa que já foi usada muitas vezes e já encolheu, não suporta um pedaço de tecido novo como remendo, pois o remendo, quando encolher, rasga. É óbvio. O Evangelho rasga o sistema judaico hipócrita, sendo assim totalmente incombinável com essa religião. É claro a imagem, não precisa de muita explicação. A segunda metáfora tem a mesmíssima mensagem. Olha aí o versículo 22. Nós lemos o 21. Olha o 22. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará as vasilhas, e tanto o vinho como as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. O que acontecia? As vasilhas de couro velhas já tinham esticado, foi colocado vinho ali novo, o vinho fermentou, estica então aquela pele,
E aí, quando vai sendo usado várias vezes, chega no momento que ela seca, ela não aguenta mais. Se você coloca uma nova edição de vinho novo, quando ela entra na fermenta, ela arrebenta. É o que Jesus está dizendo. A vasilha do judaísmo não suporta o vinho novo do Evangelho. É o que Jesus está dizendo aqui. Essa religião formal, judaica, não aguenta a mensagem que eu estou trazendo. É insuportável para os fariseus e para o judaísmo. Qualquer tentativa de acomodar o Evangelho ao judaísmo resultará na arrebentação do sistema hipócrita judeu. Jesus ensina, presta atenção, que o Evangelho precisa de um novo sistema, a saber, a salvação pela graça, por meio da fé. Não é isso que ele diz na parte B do versículo 22? Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. O Evangelho de Jesus é incomparável com qualquer sistema que envolva salvação por obras. Imagina, o próprio judaísmo já era incompatível. Imagina seitas que advogam obras como o mormonismo, por exemplo, Testemunha de Jeová e outras seitas supostamente cristãs que advogam salvação por obras. Eu sou salvo fazendo coisa boa. É incompatível. Tal qual o judaísmo era incompatível. O centro, então, da mensagem de Marcos 2, 18 a 22, é a completa discrepância entre o Evangelho, mensagem que Jesus trouxe a este mundo, e o judaísmo praticado pelos judeus na época em que Jesus veio a esse mundo. O jejum, naquele contexto, era hipócrita. Com Jesus é voluntário e não compulsório. Vivemos dias de relativismo, diversidade, inclusivismo e tolerância. Esses são os dias que nós vivemos. No relativismo, não há verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Tu tens a tua verdade, eu tenho a minha. Sejamos felizes. Mas não é isso que o Evangelho diz. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Jesus se colocou de forma absoluta: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há ser humano tão intolerante em toda a história da humanidade como Jesus. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Você não pode ficar neutro. Não há como ficar em cima do muro. Ou você está a favor, ou você está contra. Saiba disso ou não. No inclusivismo, todos os caminhos supostamente levam a Deus. Todos serão salvos, pois o amor de Deus salvará a todos, dizem os universalistas e os inclusivistas. Mas é isso que a Bíblia diz? É isso que o Evangelho diz? Não é isso. Lemos em Atos 4:12. Atos 4:12, palavras fortíssimas. Não há salvação em nenhum outro. Veja se isso está na sua Bíblia. Não há salvação em nenhum outro, em Buda, em Confúcio, em Maomé, por debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por último, Efésios 2, 8 e 9, o Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Israel desprezou a primeira aliança. Israel deu as costas e não ligou para a aliança que Deus fez com ele. Deus então enviou Jesus para uma nova aliança, para estabelecer o Evangelho. Nessa nova aliança, há uma nova atitude em relação ao jejum, à oração, a boas obras e a todas as práticas religiosas. A intenção do coração é o que vale diante de Deus, e não demonstrações públicas hipócritas. Uma vez salvos pelo Evangelho, aí então
eu devo me batizar, como nós vimos aqui hoje à noite. Aí então eu devo praticar as boas obras, devo dar frutos, devo orar, devo jejuar e fazer as obras que o Senhor me chama para fazer.